Olha só, eu sei que te ensinaram, e você sabe disso, é o que a gente aprendeu a vida toda na escola, que um bom texto se estrutura através de uma introdução, de um desenvolvimento, de uma conclusão. Não é ruim, tá? Mas está muito longe de ser o melhor. E não faz o menor sentido você se contentar com o que é bom se está ao seu alcance de uma maneira muito simples, que é excelente. O que eu vou te mostrar agora, que é exatamente o que eu utilizo nas minhas petições, é o que a minha equipe utiliza nas nossas petições, e nunca se viu no contexto. Eu trabalho há 15 anos no escritório, tá? E eu posso mensurar categoricamente que nós nunca tivemos um índice tão alto de requerimentos judiciais deferidos, porque esta é a estrutura que nós utilizamos. E ela é tão clara, ela é tão eficaz, que um texto desenvolvido segundo essa estrutura nova que eu vou te ensinar agora, faz com que o juiz, ou com que a pessoa para quem você deseja levar a mensagem, veja com muita clareza, num curto intervalo de tempo, aquilo que você expõe, aquilo que você pretende e aquilo que você, ao final, pretende de forma imediata, tá? Veja, o que eu vou te ensinar agora é uma arte milenar, nada mais, nada menos do que Aristóteles, pai da retórica, ensinou desde sempre. Mas por alguma razão, nós não aplicamos, não sei porque tememos, não sei porque nós falamos filosofia e isso parece muito distante de nós. Quando nós pegamos esses fundamentos, que são filosóficos sim, mas que são extremamente concretos e trazemos para uma realidade presencial, atual, contemporânea, tem resultados. Então, eu quero que nesse momento você esqueça, tá? Compreendendo que sim, é bom, mas eu vou te ensinar algo que é excelente. Essa estrutura comum de introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu quero te ensinar agora 5 estruturas que pegam esse bloco maior e segmenta de forma muito específica e muito eficiente, voltada para o teu resultado, aquilo que você pretende escrever e através da escrita conseguir. Nós temos, portanto, 5 estruturas. Nós temos um exórdio. Me perguntaram por que eu uso uma lousa tão simples. E eu disse que é exatamente porque é uma lousa simples. Se ela cumpre o propósito, não faz o menor sentido usar outra lousa. Estou fazendo aqui um desabafo, tá, gente? Geral, porque... Veja, o exórdio é a apresentação da ideia central desse discurso, tá? Imagine, mas não é uma exposição qualquer, é uma exposição inicial direcionada, que tem grandes 3 finalidades. Você apresenta o título do seu discurso escrito. Você apresenta a ideia central específica do seu discurso. E através desse exórdio, neste exórdio, você atrai a sua audiência. Não faz o menor sentido você pretender explicar em um discurso escrito, por exemplo, que o céu é azul e começar falando que a Via Láctea é de qualquer cor que seja. A questão é trabalhar essa ideia central de forma persuasiva e que possa captar o máximo possível o interesse da tua audiência. Então você já entendeu que um bom exórdio precisa preencher esses requisitos, de ter um bom título, de apresentar uma ideia central e de captar a tua audiência. O título, eu sei que você sabe que é autoexplicativo, mas a ideia de um bom título é aquele que, e claro, isso vai ser direcionado de acordo com a natureza do discurso. É óbvio que entre a escolha de um título literário, de uma poesia, de um conto, levará em conta critérios diferentes do que você escrever quando comparado a uma proposta comercial, um contrato de honorário, por exemplo. Mas eu quero que você entenda que o título, essa sua headline, precisa ser demonstrativa já dessa ideia central. E as questões de estilo, tá?
mais atrativo, menos atrativo, mais literário, mais técnico, você obviamente vai decorar com a sua coerência e o seu bom senso. A ideia é precisamente isso que eu te disse antes. É você ser específico, é você ser claro e é você fazer o máximo possível o teu leitor degustar a tua ideia. Eu quero que você entenda que a ideia precisa, claro, se você fará no desenvolvimento, mas que a ideia pode seduzir os sentidos do seu leitor, tá? E eu repito o exemplo porque é de uma clareza absurda. Se a tua ideia é falar da cor do céu, não faz o menor sentido, salvo raríssimas exceções, que você comece falando da cor da Via Láctea. A tua audiência, a priori, já vai ser seduzida pelo teu título e pela exposição da tua ideia central. Você precisa se esforçar o máximo possível para captar o interesse da sua audiência. Eu quero que você lembre, se você ainda não leu, você fará isso. O discurso famoso I Have a Dream, do Martin Luther King. Se você ler o primeiro parágrafo desse discurso e você disser para mim que você não é seduzido pela introdução desse discurso, sinceramente eu não sei mais o que será capaz de fazer. Porque ele te atrai. E é óbvio que você pode dizer para mim, mas como eu vou me comparar a Martin Luther King? E a ideia é precisamente essa. As pessoas não querem ver outro Martin Luther King porque elas veriam uma cópia repetida. As pessoas querem ver você na sua autenticidade. E falando ainda de uma maneira mais prática, de uma maneira mais imediata, onde eu coloco numa peça jurídica, numa petição, por exemplo, o meu título? Porque entenda, a questão não é simplesmente um título ser bonito para que eu pareça um advogado, ou mesmo seja um advogado que escreve bem. Não é isso. É isso também, mas a relevância disso é menor. A questão de um título bem feito é que a tua petição pode ser lida de uma maneira interessada ou simplesmente lida de um modo superficial. Gente, é um absurdo dizer que uma petição será lida apenas pelo seu título. E eu não estou te dizendo isso. O que eu estou te dizendo, e é uma coisa lógica, é que definir bem o título tem o poder, e isso é poder, de atrair com muito maior facilidade o teu leitor, que na maioria das vezes será nada mais, nada menos do que aquele que tem o poder de decidir, que é o juiz. Então, veja, via de regra, o teu título numa petição jurídica precisa estar bem definido, escolhido estrategicamente e posicionado no início, antes, obviamente, da inserção do desenvolvimento do texto. Em uma petição jurídica nós temos um epígrafe, temos um endereçamento que define a competência, o juiz para o qual a ação será encaminhada. Nós temos em seguida um epígrafe que nomeia o requerimento que se está a fazer e se já existir um processo, o número dos autos desse processo. Aqui, na nossa equipe, na hora de escrever uma petição, eu sou extremamente cartesiana, matemática, na escolha das palavras-chave que estarão lá, a definir a peça e muitas vezes a sintetizar o que aquela peça está dizendo, porque facilita demais, uma espécie de ementa, mas não é uma ementa de uma decisão jurisprudencial que consome, pela natureza de uma emenda jurisprudencial, 2 páginas. É algo que diga, se é uma petição de urgência, o porquê da urgência. Mas não é um porquê genérico, tá? É um porquê específico. Isso atrai e é intuitivo. Não é que o juiz precise dominar um método que vai levá-lo a ler e a compreender de forma mais imediata quando ele vir uma ementa, um epígrafe bem definida. É porque é natural. Tá? Se você pega uma petição que começa a definir já os termos-chave, escolhidos estrategicamente, intuitivamente ele já vai ser direcionado no contexto da própria leitura. É natural. É o que você faz, por exemplo, e muitas vezes se arrepende ao procurar ler a bula de um remédio. É a mesma coisa.
Se arrepende ao final muitas vezes, quase sempre. É o que você faz, por exemplo, também quando procura ver qual é a sua doença no Google. Precisei parar de fazer, mas hora ou outra ainda faço. Qual é o grande resultado concreto de tudo isso? É nada mais, nada menos do que ganhar tempo para a tua audiência. E quem é a tua audiência numa petição escrita? É o juiz. É fazer com que o juiz veja a tua petição, já através do teu título, da exposição dessa tua ideia central, já crie em si intuitivamente também uma ideia daquilo que você vai expor e ele já vai direcionado. Tempo é vida, tempo é dinheiro e mais do que dinheiro, tempo é vida. Se nós parássemos sinceramente até aqui, já seria muito, mas não é só. Nós vamos passar agora ao segundo ponto.